Olá, muito boa noite para você. Sextou aqui no Rede Livre News. Boa noite, Hugo. Boa noite, Samara. Boa noite a todo mundo ligado no nosso Rede Livre News. Sexta-feira de carnaval, sextou. Aproveita, se inscreve no nosso canal, dá uma curtida na edição de hoje e também ativa o sininho para você receber sempre a partir das 19 horas uma nova edição do Rede Livre News. Antes de cair na folia, vamos conferir o que foi destaque hoje aqui no Rio Grande do Norte, Hugo. Suspeito de invasão morre após ser baleado por vigilante em escola pública na Grande Natal. 2 cidades do RN terão eleições suplementares em maio, após cassação de prefeitos e vices. Indicados pelo vice-governador do RN, Walter Alves, deixam cargos após rompimento político. STTU define interdições na Redinha durante carnaval em Natal. Você vai ver ainda uma entrevista com Juliana Almeida sobre isenção do imposto de renda. Essas e outras notícias você confere agora no Rede Livre News. Hugo, a gente começa falando sobre um caso que aconteceu numa escola daqui da Grande Natal. Um suspeito de invasão foi morto por um vigilante após tentar invadir essa escola. Vamos conferir os detalhes. Um homem morreu e uma mulher foi presa após invadirem o Centro Estadual de Educação Profissional, o CEP, Lourdinha Guerra, em Nova Parnamirim, na madrugada de hoje. Segundo a polícia, o vigilante que trabalhava no local entrou em confronto com os suspeitos de invasão e atingiu um deles. Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado às 0 horas e 14 minutos, quando pessoas em situação de rua que estavam em um posto de combustíveis perto da escola ouviram os disparos. O SAMU foi acionado, mas ao chegar a equipe médica confirmou a morte do suspeito. A área foi isolada até a chegada da Polícia Científica. A Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa de Parnamirim vai investigar o caso. A gente muda de pauta agora para falar sobre eleições suplementares. 2 municípios terão eleições suplementares aqui no Rio Grande do Norte devido à cassação dos respectivos prefeitos e vices em 2 cidades. Confira. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte marcou para 17 de maio de 2026 as eleições suplementares nos municípios de Itaú, na região do Alto Oeste, e Ouro Branco, no Seridó. Os eleitores das 2 cidades voltarão às urnas para escolher prefeito e vice-prefeito após a cassação dos mandatos de gestores eleitos em 2024. A definição das datas ocorreu em sessões plenárias realizadas neste mês. Em Itaú, a decisão foi aprovada nesta quinta-feira, dia 12. Em Ouro Branco, a resolução sobre o voto do novo pleito foi aprovada no dia 5 de fevereiro. Em Itaú, tiveram os diplomas cassados o prefeito Francisco André Regis Júnior, do PP, e o vice Paulo Fernandes Maia, do MDB, reeleitos em 2024. A Justiça Eleitoral entendeu que houve abuso de poder político e econômico, além da prática de conduta vedada. Em Ouro Branco, tiveram os mandatos cassados o prefeito Samuel Oliveira de Souto, do PL, e o vice Francisco Lucena de Araújo, do PP. A decisão apontou prática de conduta vedada, abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. Samuel Souto também foi declarado inelegível por 8 anos. Ainda falando de política, nós vamos agora para falar sobre governo, porque os indicados do vice-governador Walter Alves foram exonerados nesta semana. Os cargos eram considerados estratégicos aí para o vice, né? O rompimento político entre o vice-governador Walter Alves, do MDB, e a governadora do Rio Grande do Norte, a professora Fátima Bezerra, do PT, provocou mudanças nos órgãos estaduais. Pelo menos 2 nomes indicados por Walter deixaram cargos estratégicos nesta semana. Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira a exoneração do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Alan Silveira. Em carta aberta publicada nas redes sociais nesta quinta, Alan afirmou que deixava o cargo que ocupou por 8 meses por orientação do MDB, partido qual é filiado. Outro indicado que perdeu o cargo nesta semana foi Sérgio Rodrigues, que ocupava desde julho de 2025 a presidência da CAERN, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. Para o lugar de Sérgio, o governo anunciou George Marcos, atual diretor de Planejamento e Finanças da companhia, que vai acumular as funções interinamente.
A demissão ocorre quase um mês após Walter Alves anunciar que não assumirá o governo do estado. No último fim de semana, ele declarou apoio à pré-candidatura do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil, ao executivo estadual. E a gente fala agora sobre um assunto muito importante e sério. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar duas ações que podem mudar totalmente as interpretações sobre a lei da anistia que foi pactada após a ditadura militar. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta sexta-feira 2 processos sobre a aplicação da lei da anistia a crimes que tiveram início na ditadura, mas cujos efeitos ainda se consumam no presente, os chamados crimes permanentes. Uma decisão dos ministros sobre o caso vai padronizar o entendimento da Corte sobre o assunto, que será aplicado a processos com o mesmo tema em instâncias inferiores na Justiça. Os ministros vão julgar 2 recursos do Ministério Público Federal que pretendem manter a tramitação de processos penais contra os acusados de promover desaparecimentos forçados durante a ditadura militar. A questão envolve casos que permanecem sem solução até hoje. Estima-se que entre 400 e 500 pessoas possam ter sido assassinadas durante o regime militar no Brasil, mas o número pode ser ainda maior. Hoje, na tarde, os ministros do Supremo Tribunal Federal suspenderam o julgamento. Uma nova data será marcada para a retomada do julgamento dos 2 processos na Corte Suprema. Pois é, Samara, é um assunto muito sério. A gente sabe que após o término da ditadura militar no Brasil, em 1984, os torturadores, os perseguidores, aqueles indivíduos que assassinaram, perseguiram pessoas, foram anistiados, tiveram as suas fichas zeradas, mesmo com tantos crimes cometidos lá atrás. Né? Não, e o debate agora é justamente sobre isso, né? Porque a lei da anistia pode favorecer aí o Bolsonaro já condenado, pode favorecer alguns que estiveram envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, e é por isso que essa pauta divide tantas opiniões, né? Sem dúvida, vamos esperar. O julgamento ele foi suspenso hoje, como você percebeu na matéria, mas o STF vai voltar a esse assunto da lei da anistia, muito importante para o país. Samara. A gente vai acompanhar isso nos próximos dias, né? Com certeza, trazendo todos os detalhes para você. Mas agora a gente vai para um breve intervalo, viu? Na volta você vai conferir uma entrevista sobre isenção do imposto de renda com Juliana Almeida. Não saia daí. Logo, logo a gente volta. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos, e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo, com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante.
Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Nós já estamos de volta e vamos falar agora sobre imposto de renda. Isso porque quem ganha até R$5.000 a partir deste ano está isento. E para falar mais sobre esse tema, sanar todas as nossas dúvidas, eu recebo agora no Rede Livre News Juliane Almeida, que é especialista em departamento pessoal. Juliano, seja muito bem-vinda aqui ao Rede Livre News. Uma boa noite. Obrigado, Samara. Boa noite. Então, para começar a nossa entrevista, eu queria saber o que é que muda na prática com a nova regra do imposto de renda. Então, as pessoas que recebem, como você já adiantou, até R$5.000, a partir de janeiro de 2026, elas estão isentas de pagar o imposto de renda retido sobre a folha de pagamento, né? Então, essas pessoas, elas, até o ano passado, elas pagavam ali na faixa de R$312, até esse valor, e a partir desse ano, elas não vão ter mais esse valor descontado na sua folha de pagamento. Então, isso significa que as pessoas vão receber mais dinheiro. Esse valor ele vai direto para o funcionário. Estamos falando de mais dinheiro na conta, né, a partir de agora. E eu queria saber como é que a gente acompanha essa mudança no contra-cheque, né, a partir de agora, e principalmente para os trabalhadores. É bem importante que as pessoas, quando recebam o seu contra-cheque, elas observem, pessoas que, claro, recebem até R$5.000, elas não têm que ter esse valor, né, descontados ali no seu contra-cheque, mas quem recebe acima desse valor, é importante sempre salientar que o cálculo ele vai ser feito e vai ser descontado de acordo com as regras vigentes da legislação. Mas se em algum momento a pessoa achar alguma coisa estranha e entender que aquele valor pode não estar correto, ela pode questionar o RH da sua empresa e o RH ele vai esclarecer todas as dúvidas possíveis nesse sentido, do cálculo, para saber se de fato aquele valor está coerente ou não com a remuneração dele. Agora falando de quem ganha de R$5.000 até 7.350, como é que acontece essa transição, né, na isenção do imposto de renda? Isso. Essas pessoas, elas vão ter imposto de renda descontado sobre a folha de pagamento, porém, existe uma diferença no cálculo que era realizado até o ano passado, até 2025. A partir desse ano, com essa nova legislação, essas pessoas elas passam a ter um desconto menor do imposto de renda. Isso é, elas estão na alíquota de 27,5%, que é a última alíquota do imposto de renda, mas quem se aproxima mais de 5.000, isso é, como você falou, a faixa vai de R$5.000,01 até R$7.350. Quem mais se aproxima de 5.000, o redutor ele é maior, então o benefício é melhor. Então, se eu pagava, por exemplo, R$100 de imposto de renda nessa faixa no ano passado, esse ano eu posso pagar 50, posso pagar R$40, vai depender muito da folha de pagamento e das deduções que aquela pessoa tem dentro do seu contra-cheque. Você falou em dedução legal, elas continuam valendo normalmente? Continuam. As deduções que vinham sendo aplicadas no ano passado também continuam para esse ano, que são valores por dependente, pensão alimentícia, né? Esses valores eles continuam vigentes nessa nova regra de imposto de renda. Agora vamos falar do trabalhador que tem mais de uma renda. Ele trabalha em 2 lugares, tem essas 2 rendas. Quais os cuidados que eles devem ter? Então, como a isenção é até R$5.000, principalmente essas pessoas, elas precisam se atentar justamente para isso. Se eu trabalho em 2 lugares e recebo, por exemplo, R$2.000 em um lugar e recebo R$3.000 na outra empresa,
a soma disso vai ultrapassar a soma disso pode ultrapassar o valor de isenção. Então, se ultrapassar, quando for numa declaração de ajuste anual que vai ser feita no ano seguinte, isso é, durante o ano de 2026, a gente vai ter vigência dessa nova regra, e em 2027, essas pessoas elas vão declarar esse imposto através da declaração anual. Esse ajuste ele vai ser feito nessa declaração anual. Então, assim, ele vai se somar às remunerações que a pessoa tem nas duas empresas, e a soma disso pode acarretar em desconto do imposto de renda ou não, vai depender dos valores que a pessoa recebe ali e nessas fontes de rendas diferentes, né, digamos assim. Falando em valores, o 13º entra também nessa nova onda de isenção? Mesma regra, o 13º, ele também vai ser aplicado a isenção de até 5 mil e a progressão de desconto também nessa faixa entre R$5.001 até 7.350. Então, passou disso, aí o desconto continua normal, como os anos anteriores, na alíquota de 27,5%. E agora falando sobre o risco de retenção, o que é que a gente deve fazer quando há o risco? Por exemplo, descontou mais do que devia, descontou menos do que devia. Como é que o trabalhador deve agir a partir daí? É um risco que pode acontecer, de fato, de o desconto ser feito de maneira errada, ou para mais ou para menos, né? Isso é comum, pode acontecer. Se acontecer, o trabalhador ele vai ter a chance de corrigir essa informação na declaração anual, né? Quando for em 2027, que ele for lá declarar o imposto de renda dele, se ele pagou a mais, a Receita Federal ela vai analisar essa remuneração, os dados que ele tem ali no imposto de renda e vai fazer a devolução desse valor, se for de fato um desconto indevido. Se for um desconto que não foi indevido, o que não foi feito, enfim, ela vai ajustar esse valor dentro da declaração anual e vai cobrar esse valor do trabalhador para que ele faça o recolhimento devido com relação ao salário dele. Então ele vai ter que tirar do próprio bolso e colocar lá. Isso, é importante esclarecer que o imposto de renda ele é um imposto para a pessoa física, né? Então a empresa nessa relação ela tem a obrigação de fazer a retenção do valor na folha e repassar isso para a Receita Federal. Quando ela faz esse processo, o trabalhador faz a declaração anual e está tudo certo. Quando ela não faz esse processo, o imposto continua sendo do trabalhador. Então, quando é feito o ajuste anual pela Receita Federal na declaração anual, o trabalhador precisa pagar esse valor, porque é o imposto de fato dele. Muito obrigada, Juliana. Agora, para encerrar esse nosso momento falando sobre imposto de renda, né? A gente deu uma explicação aí bem boa para o telespectador aqui no Rede Livre News. Eu queria que você deixasse orientações para o trabalhador acompanhar corretamente esses descontos nesse ano 2026, para que não haja problemas, né, no próximo ano, quando for fazer a sua declaração anual. Tá certo. Então, é importante que, de fato, como a gente já falou anteriormente, sempre seja observado os cálculos no contra-cheque que o trabalhador recebe ali mensalmente. Se ele achar alguma coisa estranha, um dos passos que a gente pode indicar é, de fato, o questionamento ao RH da empresa. Porque o RH ele vai ter o suporte do departamento pessoal, que é o departamento que faz, de fato, a execução do cálculo ali na folha de pagamento, e ele vai conseguir revisar se esse valor foi feito correto ou não. Mas a pessoa também consegue fazer acompanhamento através da própria internet, em tutoriais, vídeos, e tentar chegar ao valor que de fato seria devido ou não. Se ele tiver dificuldade, de fato, é interessante procurar um profissional da área da contabilidade para poder orientar ele para essas correções e saber se de fato o valor que vem sendo descontado dele está correto ou não. Importante é estar atento e acompanhar durante todo o ano. Aí, você que está nos assistindo, acompanhe direitinho. Converse com o seu contador para fazer essa declaração para não ter nenhum problema. E muito obrigada, Juliana, pela sua participação aqui no Rede Livre News. Eu que agradeço a oportunidade, Samara. Conversa muito esclarecedora que eu tive com Juliana aqui outro dia, aqui no Rede Livre News. É uma conversa que fica salva aqui, né? Você que está com dúvida da isenção do imposto de renda, pode voltar a conferir. Por isso, se inscreve no nosso canal, deixa curtidinha lá, um comentário. Pode deixar suas dúvidas também. Quem sabe, num outro momento, a gente volta a falar sobre isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Mas agora a gente vai para um breve intervalo novamente. Exatamente. Na volta, a gente já vai falar sobre carnaval, né? Só se fala sobre isso. É verdade, falando de coisa boa. Até já já. Dengue,
Zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Estamos de volta com Rede Livre News e agora para falar de coisa boa, de organização do Carnaval em Natal, lá na Avenida da Alegria, que está reunindo já bastante gente para curtir a folia. Até Samara, depois de aqui, vai correr para lá para curtir o Carnaval e está muito organizado, porque a CTU mudou algumas regras nas imediações. Confira. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana publicou no Diário Oficial do município desta sexta a portaria que estabelece as regras de circulação viária no bairro da Ridinha durante o Carnaval 2026 em Natal. As medidas valem a partir de sábado e até a próxima quarta-feira, restringindo o acesso à área de maior concentração das festividades. De acordo com a portaria, a circulação na área delimitada em anexo será restrito a pessoas previamente autorizadas nos seguintes horários: das 6 horas da manhã do sábado até as 3 horas da manhã do domingo, das 6 horas da manhã do domingo até as 3 horas da segunda-feira e assim por diante até a quarta-feira de cinzas. O Departamento de Fiscalização e Vistoria poderá, no último dia, estender o horário da interdição caso considere necessário para garantir a segurança viária. Segundo a STTU, apenas veículos cadastrados terão acesso à área bloqueada. Os autorizados receberam um adesivo específico que deve permanecer fixado no veículo durante todo o período da interdição. A remoção do adesivo antes do término do prazo previsto pode implicar a perda do direito de acesso, sem possibilidade de reposição. E ainda falando de carnaval, só que agora a gente vai sair de Natal e vai para Parnamirim, porque o carnaval de Parnamirim, que fica ali na praia de Pirangi, Perfeito. Tem movimentado muito a região. Muitos natalenses, na verdade, têm ido para lá, né, tem se tornado um polo, se consolidado como um dos polos atrativos desse carnaval. E a gente vai conferir agora a programação. A Prefeitura de Parnamirim abre oficialmente nesta sexta-feira a programação do Carnaval 2026 no município. A cantora Mara Pavanelli é a principal atração da noite e puxa trio elétrico pela Avenida Márcio Marinho. Também se apresentam Luau,
Dani Cruz, Melissa Farias, Jeff Costa, Pagode do Coxa, Eri Carla Alves, Renan Cruz e Banda Preta. A programação ocorre na Praia de Pirangi e integra o calendário de eventos no município durante o período carnavalesco. A Prefeitura informou que montou a estrutura com atuação integrada de diferentes secretarias para atender ao público ao longo dos dias de festa. Hugo, bom carnaval para você, viu? Bom carnaval para você que está nos acompanhando. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Sempre. Bom carnaval também, Samara. Bom carnaval para todo mundo que nos acompanhou durante toda essa semana. Curtam com responsabilidade a folia. Nós vamos voltar aqui na segunda-feira trazendo mais informações para você. Aproveita sempre para dar a curtida no nosso jornal de hoje, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e manda no zap para o seu grupo, da família, para os amigos. Um ótimo fim de semana a todos. Boa noite.